Olá, amigos. Alexandre Carvalho, do Grupo União Conservadora de Direita e do Fórum dos Conservadores. Amigos, eu vou começar essa nossa conversa citando uma frase do primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Disse ele: construir é uma tarefa longa e difícil, que pode levar anos. Destruir é um ato impossível que pode ocorrer em um dia. Eu acho que essa frase traduz muito bem o que aconteceu recentemente com o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Seu ego demasiado, seu egoísmo, sua ambição política, sua falta de lealdade ao presidente da República, interesses pessoais e de grupos partidários, de grupos políticos, o fizeram tomar uma atitude que tem que ser rejeitada por toda a população brasileira, como já vem sendo. O passado de Sérgio Moro foi maculado e, com certeza, Sérgio Moro morreu para a população brasileira e seu prestígio internacional também sofrerá um grande abalo com essa atitude inaceitável que ele tomou recentemente. Mas eu acho que esse assunto deve morrer. Moro morreu para o povo brasileiro. Então não vamos precisar ficar perdendo tempo mais falando sobre isso. Os fatos estão aí, ainda vão ter processos, inquéritos que vão elucidar ainda mais o que já foi elucidado. Então a gente não deve mais perder tempo tocando nesse assunto. Mas chama a atenção de que bastou ocorrer a mudança no Ministério da Justiça e na Polícia Federal e o caso Adélio Bispo, já começa a explodir novamente. A única testemunha viva, já que todas as outras foram assassinadas, esteve nessa última segunda-feira, 27 de abril de 2020, e deu um depoimento na Polícia Federal narrando que o ex-deputado Jean Willis, que também deputado de um mandato, esse daí já era, foi quem articulou toda aquela farsa da suposta presença do Adélio Bispo no Congresso Nacional. Isso daí vai ser levantado, as respostas aparecerão, porque elas existem. Ninguém acredita que foi um lobo solitário, um perturbado mental que tentou matar Jair Bolsonaro. É direito dele, Bolsonaro, e de sua família, de ter essa resposta e esse posicionamento. E nós, povo brasileiro, queremos as respostas que sabemos que existem. Isso foi articulado por uma quadrilha que faz parte do crime político organizado nesse país, e os nomes nós sabemos vários que fazem parte dessa quadrilha. Isso tem que ser elucidado. Nós exigimos uma resposta ao país sobre a tentativa de assassinato de Jair Bolsonaro. Bom, uma outra coisa que me deu curiosidade de olhar, porque a gente vem vendo uma interferência tão grande no poder executivo, de fazer, de trabalhar, de cumprir seu papel, que, por exemplo, o STF, é uma interferência constante no poder executivo, tomando decisões, querendo governar. O presidente do Brasil chama-se Jair Bolsonaro e não alguns dos ministros do STF. E outro aspecto que nos chama bastante atenção é o nosso Congresso Nacional. Eu tive a curiosidade de ir levantar os governos últimos do Lula e da Dilma, que não são exemplo para ninguém, todos nós sabemos o que aconteceu, mas vale a pena a gente ver alguns números. Então vamos ao governo do Lula ladrão, no primeiro ano do seu primeiro mandato. 57 medidas aprovadas. Do primeiro ano do segundo mandato,
60 MPs aprovadas. Governo Dilma, primeiro ano do primeiro mandato, 29 MPs aprovadas. Primeiro ano do segundo mandato, 34 medidas provisórias aprovadas. A gente se lembra, né? O sistema era aquele do mensalão e como funcionava o relacionamento Poder Executivo, Congresso Nacional. Olhemos agora os números do governo Bolsonaro nesse primeiro ano. 20 medidas foram encaminhadas ao Congresso. 11, mais de 50%, caducaram, ou seja, não foram colocadas em votação. E isso é uma responsabilidade grande que cai sobre o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia. Vamos só dar uma olhadinha rápida e leve em algumas MPs encaminhadas pelo Jair Bolsonaro. A 894 tratava de pensão especial para portadores de microcefalia. Todos nós nos recordamos daquela situação ocorrida com o Zika vírus e onde muitas crianças aqui no Nordeste foram acometidas de microcefalia. Isso não foi colocado em pauta para votação. Caducou. Lastimável. Desumano. Tem a medida 895, que tratava da carteira de estudante gratuita, retirada online, que seria coordenada pelo Ministério da Educação, ao invés de ser como era antes com a Uni, onde os estudantes tinham que pagar para ter a sua carteira de estudante. Essa medida provisória também não foi votada, caducou. Tem a 896, que liberava as empresas de publicar os seus balanços em jornais impressos. Todos sabemos que isso é caro e não há mais... Quem é que lê jornal impresso hoje em dia? Então não havia necessidade disso, essa medida também não foi votada. Eu vou pular a 898 e depois eu volto a ela. A 904 sobre o DPVAT. Todos nós conhecemos essa medida encaminhada pelo governo Bolsonaro, também não foi colocada em votação, caducou, e todos nós sabemos o que é e como funciona o DPVAT no Brasil. Tem a 906, que trata da mobilidade urbana, uma medida provisória na qual os governos municipais teriam que até 2021 apresentar um projeto de mobilidade urbana em seus municípios. Todos nós sabemos a dificuldade que temos nas grandes cidades do Brasil em termos de mobilidade urbana. Essa medida provisória também não foi votada, caducou. A 908, auxílio emergencial pecuniário para os pescadores em virtude daquele óleo no mar do Nordeste. Uma medida que buscava beneficiar esses profissionais que vivem da pesca. Também não foi votada, caducou. E agora voltemos para a 898, que trata do 13º salário do Bolsa Família. Um programa elogiado internacionalmente como sendo o maior divisor de rendas que existe no mundo. Um programa que beneficia milhões de brasileiros, um programa que com certeza iria trazer uma grande alegria, uma grande ajuda a essas famílias, também não foi votado e caducou. O governo Bolsonaro, em 2019, pagou, isso foi uma promessa feita durante a campanha, que o governo Bolsonaro cumpriu. E é inaceitável que o Congresso Nacional não tenha votado essa medida. E por que não votou? Qual a razão? Não dá ainda maior popularidade ao Bolsonaro? De olho em 2022, quer dizer, nós prejudicamos famílias por causa de interesses políticos partidários
e individuais, pessoais, é inaceitável, gente. Então, com isso, essa breve, leve fotografia, a gente vê como funcionava o Congresso em relação com o governo federal, o poder executivo, e como hoje ele se relaciona. E isso é inaceitável. Nós não aceitamos esse tipo de conduta, de postura. Isso não é digno. Então, está havendo um grande movimento dos conservadores no Brasil inteiro para, no dia 3 de maio, fazer um grande evento em Brasília com o Fora Maia. E aí eu venho pedir a você, conservador, você defensor do governo Bolsonaro, você defensor do Brasil, se você mora em Brasília, se você estiver em Brasília, se você estiver indo para Brasília, compareça a esse ato que será em frente ao Congresso. Apoie esses patriotas, esses heróis que vão estar lá lutando pelo país que nós sonhamos, que nós merecemos. E o Fora Maia pode ser, sim, uma abertura de caminho, já que ele é hoje uma das pessoas que mais impede, como nós acabamos de ver, a concretização de benefícios para a população brasileira. Essa questão do Rodrigo Maia tem outro ponto que preocupa. Existem 31 solicitações de impeachment na Câmara. Estão na mão dele. Cabe a ele colocar em votação ou não. Será que ele vai ter o mesmo desleixo, a mesma falta de responsabilidade que teve com todas essas medidas provisórias lançadas pelo governo Bolsonaro, ou ele pode agilizar um processo de análise de impeachment? Isso é muito perigoso, amigos, porque fica na mão de um sujeito que nós conhecemos o passado, a história de Rodrigo Maia. Então é uma situação delicada, preocupante, e que precisamos realmente ficar de olho para que esse absurdo dessas solicitações de impeachment tenham andamento. Se bem que é uma loucura, né? Querer empichar o Bolsonaro com o apoio popular que ele tem em todo o país. Bolsonaro é um presidente amado pela população brasileira. Ele conquistou isso. E a sua dignidade, a sua atitude como presidente da República, o cumprimento de suas promessas de campanha e o seu comportamento no dia a dia de integridade, de sinceridade, de lealdade para com o país, jamais a população permitiria um ato infame como esse. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, então eu vou encerrar dizendo para vocês a frase de um grande conservador irlandês, o Edmund Burke. Ele disse: para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Então, nós que fazemos parte da população de bem desse país, que lutamos e queremos um país decente, justo, com moral, com ética, com respeito à família, com respeito aos valores, precisamos ficar muito atentos, defender e trabalhar pelo sucesso do governo de Jair Bolsonaro. Muito obrigado a vocês pela atenção e um forte abraço.